a todos, um prazer. Eu me chamo Adilane Costa, sou fonoaudióloga e gerente de treinamento e produtos da Metel Aparelhos Auditivos. Tenho o maior prazer em recebê-los, né, nesse bate-papo, na nossa roda de conversa. É um momento especial em que a gente vai receber dois convidados, né? Seu Wilson, falando diretamente de uma pessoa, a Mila, é a nossa paciente também lá de Salvador, Fernanda Oliveira, nossa fonoaudióloga e consultora de treinamento, e a gente vai falar com os dois, eles vão trazer experiências de como usar aparelho auditivo, de como é ser um usuário de aparelho auditivo. Eles usam aparelhos da marca Signia, o modelo é o Silk, que é um modelo intracanal, e a gente vai conhecer um pouquinho, conversar e conhecer a história de cada um deles. Nanda? Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Boa noite. Oliveira. Eu sou fonoaudióloga da Metel e consultora de treinamento. E estou aqui muito feliz com o convite de participar dessa roda de conversa, de conhecer a história de vocês, porque vocês foram lembrados pelas nossas fonoaudiólogas, porque são histórias inspiradoras, e que história inspiradora também vai inspirar outras pessoas que precisam ouvir que vocês vão trazer agora como já usuários de aparelho, né? Então, eu acredito que vai ser uma conversa muito bacana e eu espero que a gente saia daqui um pouco mais enriquecido, né? Com a troca de conhecimento, com a troca de histórias e experiências, que eu acho que vai ser bem interessante. É verdade. É verdade. A história de vocês, ela realmente é inspiradora, né, para que outras pessoas escutem, né, tomem como exemplo. Eu, de antemão, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês dois em estar aqui com a gente. Vou começar por Dona Mila, tá, seu Wilson? Pelas damas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de como vocês perceberam a perda auditiva, de como começou, de como vocês começaram nessa trajetória aí de usar aparelho auditivo. Bem, eu comecei sentindo um zumbido, mas não achei que isso poderia ser sintoma de perda auditiva. E aí, o zumbido não me atrapalhava na audição, eu continuava ouvindo bem, porém, sempre ouvindo aquele zumbido, né? Aquela coisa. E aí, com o tempo, o zumbido foi sumindo e a audição caindo mais ainda. E aí eu vi que antes de ter esses 7 anos, como você comentou, eu assim que tive ciência, me vi sem ouvir, eu falei, não, tem alguma coisa errada, fui procurar um médico. E isso foi questão de 1, 2 anos, assim, eu já tomei providência. Maravilha. E comecei a usar o aparelho. E sei que, óbvio, como você disse, a audição vai caindo com o passar do tempo. E eu sinto que, se não fosse o aparelho, eu me diria, assim, completamente surdinha. Hoje eu não falo que eu sou surdinha, mas que eu preciso do aparelho, sim. Eu não me vejo, eu não me sinto mais sem o aparelho. Bom, que bom ouvir isso, logo de cara, assim. É assim mesmo, eu me adaptei bem, óbvio que tem alguma coceirinha, Sim. mas assim, aquele apito da pilha acabando, não gosto daquilo, me incomoda, mas é um incômodo que supera os benefícios que são muito maiores. Benefício, né? Supera, com certeza. Aí eu tô sempre com a pilha apitou, já troca, eu já não fico nem com pena de ficar ouvindo até o final, bip, 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 né? Não. Acabou, já troco, já acordo com o aparelho, a primeira coisa que eu ponho é o aparelho, é a última coisa que eu faço também ao deitar, não me vejo sem o aparelho para nada. Que bom ouvir isso, né? Seu Wilson, conta um pouquinho do senhor agora, como foi essa descoberta, como foi que o senhor percebeu, como foi que o senhor começou toda essa história e essa trajetória com o aparelho. Bom, Adilane, na realidade, a minha esposa tem uma super audição. Ela tem um ouvido super sensível. De passar uma mosca lá na cozinha, ela está ouvindo aqui da sala. E eu, para variar, falando alto, porque eu não ouvia o meu retorno. E ela sempre reclamando que eu falava muito alto. Você fala muito alto. Aí eu pensei, quer saber uma coisa? Vou fazer um teste.
Esse teste eu fiz assim que ela começou a falar, que eu falava muito alto. Então, pra você ter uma ideia, eu estou com o aparelho atual faz 1 ano, porém eu já usava há 5 anos, ou seja, desde os 57 anos eu já uso o aparelho, quando eu detectei que eu tinha problema de audição. Então, eu achava que eu falava alto pelo trabalho que eu exerço, que é de eventos, mas na realidade não era, que eu não tinha o meu próprio retorno. Então, por não ter retorno, eu falava cada vez mais alto. Isso incomodava a minha esposa e muito. Por conta dela, fui no fonoaudiólogo, coloquei o primeiro aparelho. Hoje eu uso o aparelho dos 2 lados, tanto no lado direito quanto no esquerdo, porque eu tenho audição bem deficitária. Mas agora está tudo numa beleza. Que maravilha, que maravilha. Muito bom saber da história, né? Mila, você usa dos 2 lados também? Dos 2 lados. São, assim, um pouco diferente de um para o outro, mas, assim, que eu detectei, a médica já me orientou a usar de ambos os lados. Bilateral, que é o ideal quando tem perda, mesmo com perdas com intensidades diferentes, né? Com níveis diferentes, mas o ideal é que já tenha essa adaptação bilateral. Muito bom saber. Eu fiquei 5 anos só com um lado, porque, na realidade, não era essa tecnologia que já tem hoje. Aqueles aparelhos mais antigos não eram tão inovadores. Então, eu tinha um problema muito sério, que era na hora de ouvir o telefone celular. Então, eu tinha um aparelho para audição de um lado e atendia o celular pelo outro. Hoje, não. Esse aparelho propicia que eu atenda o telefone de ambos os lados. Dos 2 lados. Sem fiar, sem dar ressonância. Que maravilha. Coisa boa. Mila, conta para mim, esse foi o teu primeiro aparelho auditivo? Adaptação? Não. Com a Mentel já é o segundo, né? Porque acho que quando eu fiz 1 ano, eles me trocaram para esse Silk. Era um anterior ao Silk. E antes da Mentel, eu já estive em uma outra loja, que foi o primeiro aparelho, mas aí eu tive... O aparelho perdeu... Eu não vou falar o nome da outra loja, né? Mas tudo bem. As meninas aqui de Salvador sabem o nome. E aí, elas não me deram muita atenção, eu precisava de um aparelho, porque eu perdi o aparelho, eu literalmente perdi. E aí, precisei comprar outro. E aí, a primeira loja, literalmente assim, a primeira loja que eu entrei, e o atendimento de Verusca, assim, foi um negócio assim que eu nunca vi. Entendeu? Ela aí é extraordinária. Aí eu não fui mais em lugar nenhum. Eu falei assim para ela, olha, não importa o preço do aparelho, agora eu vou ter que comprar aqui com você. E não fui em outras lojas, não fui a outras fonoaudiólogas, pelo simples fato, eu fui passando na loja, vi aberto, falei, é aqui que eu vou entrar. Eu já não ouvia, né? Ainda expliquei para ela, conversando normalmente, mas dizendo que eu já não escutava direito. Mas foi assim. A Fernanda, você, inclusive, esteve aqui em João Pessoa, junto com a fonoaudióloga daqui, e você me atendeu aqui também. Não sei se você lembra. Olha! Ela veio Sem direito. nada, você. Lembro sim, a chave do Silk. Lembrei. Eu, no meu caso, eu também comprei da Mentel pelo atendimento. Porque eu fiz uma pesquisa na época sobre vários aparelhos. Como eu usava um que era uma marca alemã e não tinha essa marca aqui, eu fui pesquisar. Então, também, é aquilo que eu falo, eu acho que é muito importante para nós, que somos clientes, eu acho que o atendimento, ele é, para mim, 70% do negócio. Porque se você é bem atendido, se você é bem recebido, você tem a tendência de retornar. E as explicações foi dada tanto pela Carla, agora me fugiu, Milena, tem Milena e tem Carol. Então, elas me atenderam tão bem, a Carol também, uma pessoa fantástica como gerente daqui da empresa, então não tive dúvida. Não foi o mais barato, mas foi a melhor opção que eu tive. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente fica muito feliz. Deixa eu fazer uma pergunta para entender. A Mila, ela falou que já usou outros modelos, né, outros aparelhos. E eu queria saber de você, Mila, qual a vantagem que você percebeu, porque o Silk é um aparelho muito pequenininho, interno, né, que a gente chama de intracanal, fica dentro do ouvido. E eu queria saber de você qual a maior vantagem que você viu, que você teve, na verdade, em usar um aparelho
retroauricular e poder usar um intracanal agora, poder usar o Silk. O outro aparelho que eu perdi também era lá dentro. Já era. Não tão quanto esse. Só que tem aquela questão da feminilidade, né? Mulher tem vergonha. Eu acho que nos meus 45, né? Vamos dizer 45, quando eu comecei a usar, falar, não estou ouvindo e alguém vê aquele trem. Falei, para mim não tem preço, vai ter que ser o mais escondido possível, e né? mais discreto, eu já tinha cabelo comprido e agora muito mais. Porém, agora com esse novo, que o fundo também é preto. É preto. Né? Aí agora eu fico assim mais à vontade, até para prender o cabelo, andar de rabo de cavalo, porque eu pratico esporte, então eu tenho que andar muito de cabelo preso. Então, para mim foi muito melhor, assim, ele é discreto, pequenininho. Quando eu mostro para alguém, ninguém nem acredita, né? Eu achei que você tivesse usado o modelo fora do ouvido, né, retro. E aí você me traz uma curiosidade, que você já usava o intracanal. E o Silk, ele é melhor, né? Ele é menor, de ele fato. Ainda é menor um pouquinho que o anterior. E esse sombreado... Da outra empresa que eu usava. E o faceplate preto, ele deixa muito parecido com o sombreamento do conduto. Né? Então ele confunde, quem está de longe não percebe que é um aparelho, acha que é a própria sombra do conduto auditivo. Isso, então, exatamente. É muita descrição, né? É muito importante isso para quem tem algum tipo de, sei lá, não necessariamente vergonha, mas qualquer tipo de, se você puder ser discreto, por que não, né, Mila? Mas é porque usar óculos é uma coisa assim incomum, né? Ninguém acha que óculos é deficiência visual. Agora, quando você fala que você não escuta, tem aquela estigma, você é meio estigmatizado, assim, meio surdo, surdinho. O pessoal já quer perguntar se você sabe fazer linguagem de sinais. Antigamente, as pessoas tinham muita vergonha de usar óculos também, tá? E aí, acabou que com o tempo as coisas foram melhorando, eu acho que foi também tirando aquele estigma de que é cego, e não é. O óculos é para deficiência visual, bem como o aparelho auditivo é para deficiência auditiva, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Perdeu um pouquinho a visão, bota um óculos. Perdeu um pouco a audição, já põe o aparelho. Não precisa ser surdo, né? Eu acho que é isso mesmo, Mila. Isso, exatamente. E óculos hoje em dia até criança de 1 ano, 2, 3, 4 já começa a usar. Mas quando você fala que você usa aparelho auditivo, você fala, nossa, já por quê? Porque não tem razão. E o senhor, seu Wilson? Por exemplo, se tivesse que usar aquele externo, eu também não usaria, não. Não usaria? Eu trabalho com eventos, eu estou muito exposto sempre na publicidade. Então, eu não teria coragem, de maneira alguma, de usar aquele treco para lá de fora. O primeiro que eu usei foi porque começou as tecnologias dele escondido. Agora, esse ainda é menor e ele é mais cômodo. Ele incomoda muito menos do que o anterior que eu tinha, porque ele era maior. Então, esse daqui, praticamente, eu fico com ele da hora que eu acordo, eu levanto, primeira coisa que eu ponho é o aparelho de audição, depois é que eu vou lavar o rosto, escovar o dente. Então, primeira coisa é o aparelho. E a mesma coisa que a Mila, na hora de dormir, vou tomar banho, eu tiro o aparelho e aí é que vou tomar banho. Mas deitei na cama para ver televisão, põe de volta. E eu acho que é isso, a gente tem que usar algo que se sinta bem, né? Ninguém compra uma roupa que não se sinta bem. Da mesma forma que a gente pode usar um aparelho auditivo que também se sinta bem. Quando o Wilson traz aqui pra gente que na hora que acorda já coloca o aparelho, é porque ele se sente bem com aquele modelo, com aquela tecnologia, com o aparelho. O fato de ouvir melhor em si já é um conforto muito melhor. É como a Mila falou, eu não me vejo mais sem aparelho auditivo. É muito bom para a gente, como fonoaudiólogo, ouvir isso. Você não faz ideia o quanto, porque a gente pega muitas pessoas ainda, né, sem essa consciência do uso do aparelho. Mas de aceitação ainda, né, Adi? De entender o que precisa, o porquê precisa naquele momento, né? O seu Wilson, o senhor falou do telefone, né, que como é bom poder ouvir bilateralmente ao mesmo tempo, porque por conta do seu trabalho. Isso é também uma questão da inovação, da tecnologia do modelo que vocês usam, né? Isso favorece
atender a ligação bilateralmente ao mesmo tempo. Isso faz parte dos recursos, né, da modernidade, do avanço de tecnologia. Isso. Então, Wilson, o senhor que estava falando, vou fazer agora, vou inverter, vou começar com ele. O senhor estava falando, trabalhava com festa, então, o que é que acontece, assim, o que é que aconteceu dessa mudança de modelo de aparelho, né, com a adaptação desse aparelho nesses ambientes que o senhor frequenta, né, de festa? O que é que o senhor percebeu que mudou, né, na sua vida, usando esse modelo de aparelho? Eu acho que o conforto de audição ficou muito melhor que o anterior, porque ele tem muito mais tecnologia, óbvio, porque hoje em dia você lança um produto, daqui a 6 meses ele já tem outras tecnologias. Então, o que eu tinha, ele já tinha 6 para 7 anos de utilização. Então, você imagina que ele tinha uma tecnologia bem mais antiga. Então, não tinha tantos ajustes de qualidade. Hoje, não. Eu tenho uma nitidez na minha audição muito melhor do que eu tinha anteriormente. Então, hoje o grave é grave, o agudo é agudo, então eu consigo distinguir muito melhor isso. E quando eu fico sem o aparelho, para você ter uma ideia, a televisão está no volume 30, eu ponho o aparelho e vai para 11. Olha a diferença que isso dá. Diferença. A esposa agradece. E você, Mila, o que é que mudou no teu dia a dia, ou com esse aparelho que você está usando, comparando com a tua vida, que você já é usuária há mais tempo de aparelho? O que é que você percebe? Como o Wilson comentou, né? Meu marido também escutava um fio de linha caindo no chão. Aí eu falei, pô, não é possível. Não é possível a pessoa escutar tanto assim. Meus filhos também, né? E estava naquela mudança de voz, eles serem de adultos, de adolescentes para adultos, né? Eu falei, não, tá errado. O que mudou... E é uma coisa que a gente, quando não tem audição, você não se manca disso. Você acha que você está normal. Então, eu ia para uma reunião ou para uma entrevista, eu dizia, gente, não liga não que eu falo alto, porque eu sou meio surdo, né? Porque eu já sabia que eu tinha problema de audição. Então, já todo mundo achava que eu estava brigando, então eu já falava, avisava antes que eu estava brigando. Não, eu nunca falei isso porque eu não deixei chegar nesse ponto. Você falou que procurou mais rápido, né? Quando eu percebi que... Eu morava no interior. Quando eu percebi que lá no interior não estava escutando e sabia que eu viria morar na capital, assim que eu cheguei aqui, eu providenciei logo. Em 2013, eu vim para cá e falei, não, tem alguma coisa que está errada aqui nessa forma de se escutar. Exatamente isso, barulhos pequenos que às vezes as pessoas falavam, você não ouviu isso? Eu falei assim, não, o que foi que aconteceu? Eu não tinha chuva caindo, chuva nunca me atrapalhou dormir. Barulho de festa? Nunca. Não escutava, não sabia o que era isso. Esses sons pequenininhos, sabe? Sons finos. Não, aí, sei, a vida da gente muda em tudo, né? Como o seu Wilson falou, festas, reuniões familiares, mesa de bar com os colegas de trabalho, que às vezes um no canto falava uma coisa, eu falei assim, meu Deus, e agora como é que eu falo? Eu não dizia que eu não escutei, eu falei, dá para você repetir, daqui tá de longe, não deu para entender, mentira, eu não tinha escutado, né? Não tinha ouvido, nunca dizer que eu acho que é uma coisa interessante isso, porque eu antigamente, o som dos shows que a gente participava não interferia. Hoje, quando tem o show, eu sou obrigado a tirar o aparelho, porque senão eu fico doido. De tão alto que eu fico. Então, ainda bem que eu tenho o recurso de eliminar esse som. Eu tiro fora e deixo uma correção. Concordo com isso, exatamente. É isso mesmo, porque aí, como ele trabalha com festas, né, com eventos, acaba ficando muito alto, né, no evento, nesse momento. Concordo. Aí. Isso também é uma grande vantagem, viu? Festa, barulho demais, nunca me incomoda, porque eu tenho, assim, eu falo assim, eu posso desligar minha audição, eu desligo e não escuto. Não faz, para mim, barulho não me incomoda em nada nesse quesito. Eu durmo muito bem, televisão pode ficar a noite toda zoando aí, eu não escuto, não. Nesse quesito, né? Quando a gente apaga assim o cérebro também, mas quando é no dia a dia, enfim, é muito bom. Eu gosto muito. Tenho problema assim no início de adaptação, a sonda que incomoda, a coceira,
as regulagens que eu tenho que ficar brigando, entre aspas, com as meninas. Ah, tem paciência que eu não estou conseguindo isso, né? Tal som está me Mas incomodando. faz parte, é natural da adaptação, né? Até a gente achar uma sonda que fique melhor, que se encaixe melhor, o volume, intensidade, frequências melhores que vocês gostam, que vocês precisam também. Então, faz parte, é natural da adaptação. A gente está chegando na reta final aqui da nossa roda de conversa. Já? Eu já olhei que legal, já. E eu queria trazer um ponto, uma curiosidade, na verdade, e que Mila acabou trazendo a experiência dela de forma positiva, que casa um pouco com essa curiosidade. Foi feita uma pesquisa recente, não recente, eu acho que já faz um tempo, por um grupo de otorrinos, e que foi verificado, e que foi apontado que as pessoas levam em média 7 anos, desde o diagnóstico de uma perda auditiva até a procura e a aceitação, a procura por uma empresa e a aceitação de uso de um aparelho auditivo. E a gente sabe que a privação sonora, né, é difícil até para fazer uma reabilitação mais adequada. A Mila trouxe um exemplo, na verdade, do curto espaço de tempo. Ela disse que levou aí no máximo um pouco mais de um ano. E como é diferente. E ela falou isso várias vezes, na verdade, me vinha essa pesquisa em mente, porque ela falava e eu lembrava disso. O quanto faz diferença na adaptação, Mila, uma pessoa que procura um tratamento mais cedo, procura um tratamento mais rápido, né? E você, por exemplo, quando fala essa situação de ter procurado mais rápido, para a gente é um exemplo, né? Para a gente é um exemplo de uma história boa. E eu queria pedir um conselho, na verdade, se vocês fossem aconselhar alguém que precise usar aparelho auditivo, mas que ainda não quer, que ainda está deixando isso mais para frente, qual conselho você, Mila, daria para uma pessoa que precisa usar aparelho e ainda não aceita? E seu Wilson também eu vou fazer mais para frente. Pode começar por Mila, por Eu acho, exemplo. assim, tem uma palavra que eu gosto muito de ouvir. Tudo bem, fique à vontade. Assim, eu tinha medo de não ouvir meus filhos me chamarem, não? Uhum. E aí eu falei, não, eu tenho que corrigir isso. Aí, assim, quando eu escuto mãe, eu falo, pô, que nome doce, né? Às vezes eu brigo com eles. Nome lindo, Mas, assim, eu acho que tem hora que eu ainda falo, demorei muito de cuidar disso, sabe? Porque eu fico pensando, já imaginou, eu já velhinha, muito mais difícil ainda, né? Muito. Então, assim, é muito bom quando eu tô dormindo, às vezes um vai lá e mexe, eles já são tudo adultos, meus filhos, né? Mãe, tá tudo bem? Eu falo, é melhor você me cutucar, porque se me chamar não vai escutar. Mas, assim, foi muito bom eu saber que com o tempo eu tinha o apoio do aparelho e das fonos para me orientar. Eu nunca imaginei que da minha família, eu tão nova, ia passar por isso. Uhum. Tive isso com minha avó, com outras tias, mas elas nunca cuidaram, não tinha condição, né? E quando eu percebi, eu falei, não posso deixar, né? E aí quando eu, às vezes, escuto eles me chamando de mãe, eu falo, coisa boa, ouvir a palavra mãe, sabe? Muito bom. Muito bom, muito Muito bom. bom. E é isso que você falou. Muitas pessoas acham que só precisa procurar quando ficar velho. Não, não é, né? Não é. Eu acho que a gente tem tudo, na verdade. Eu digo que tudo na saúde, quando a gente procura um tratamento mais rápido, mais cedo, é muito mais fácil de curar ou tratar, enfim, dependendo da situação. Mas que você nos emocionou, Mila. Eu nem esperava, mas você nos deixou emocionada. Mas eu fico muito feliz em ouvir sua história. Imagina, você é uma pessoa nova e com medo de não ouvir seus filhos chamar mãe,
né? E logo no começo você disse, eu não me vejo sem aparelho auditivo, né? Então eu fico muito feliz, sua história é muito linda, sua história é muito rica. Eu passo a palavra agora para o seu Wilson. Seu Wilson, que conselho o senhor daria para uma pessoa que ainda não tem a consciência ou ainda não está no momento ainda de adaptar o aparelho auditivo e que precisa? Para você ter uma ideia, Dilane, na realidade, eu sempre fui um conselho, porque eu já fui bem gordinho, eu perdi 78 quilos com uma redução de estômago, que eu demorei muito a acreditar que eu era gordo. Eu sempre achava alguém mais gordo do que eu para justificar a minha gordura. Até que um belo dia o médico me falou: você tem 70% de chance de morrer no infarto ou 5% de uma sequela de operação. Eu falei, marca a data e vou operar. Depois que eu operei, eu um gordinho que eu vou no pé dele e falo: amigo, opera, pelo amor de Deus, não faça como eu, não deixe para depois. E assim que eu tive conhecimento da minha perda de audição, na mesma hora, eu também fiz a mesma coisa que a Mila. Eu quis colocar, porque é uma outra qualidade de vida. Você começa a conviver, a ouvir a conversa dos amigos, aquela piada que todo mundo está dando risada e você perdeu, agora eu não perco mais. Então, tudo isso faz parte de um aprendizado. Então, quando eu digo que se eu tiver hoje uma dor na unha, eu vou procurar um médico, porque de repente ele vai me dar alguma coisa para resolver o problema. Eu não deixo para depois o que eu posso resolver hoje para ter melhor qualidade de vida. Como eu quero daqui a 150 anos pegar minha esposa e ir passear à vontade, então eu acho que eu tenho que cuidar muito dela hoje para poder não chegar sozinha no... Um belo exemplo. O senhor também, olha que legal, a gente não conhecia, né? Mas é como o senhor falou, eu sou o próprio conselho. Né? O senhor é o exemplo de várias superações, de várias resiliências aí, né? Do corpo, da audição e de tantos outros que podem aparecer. Mas eu fico muito feliz de verdade com o depoimento de vocês, com a história de vocês, como engrandece a gente como profissional, como fono, ouvir a história de vocês. E eu tenho certeza que essa história vai influenciar e vai ajudar muitas outras pessoas que ainda não usam aparelho, que precisam ouvir uma história tão linda dessa e que passe a usar aparelho também, né, que é uma coisa mais simples do que muita gente pensa. Desde já, muito obrigada, um prazer conhecer vocês, conhecer a história. Muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente, né? Eu sei que todo mundo chegou aí de trabalho, a Mila, e vocês disponibilizaram esse tempo para passar um pouco da vida de vocês para a gente. Fico muito feliz, muito grata mesmo que a Mentel possa ajudar vocês cada vez mais, né? Ou em Salvador, ou em João Pessoa, aqui em Recife, onde estou, mas que a gente possa se ajudar cada vez mais. Tá? Um grande beijo, um abraço. Muito obrigada. Um dia, quem sabe. Em breve. Em breve. E foi um prazer enorme a gente estar aqui, ter partilhado a história de vocês juntos aqui. Vocês terem conhecido também a experiência, trocado experiências, e a gente poder, juntos, através desse depoimento de vocês, levar para outras pessoas que talvez precisem ouvir exatamente o que vocês falaram. Né? Eu acho que isso vai ser muito enriquecedor, não só para a gente como profissional da área, mas que acho que principalmente para outra pessoa que precisa. E vocês vão estar ajudando outra pessoa e vocês que não sabem quem são, né? Mas vocês com certeza vão ajudar a transformar a vida dessas pessoas também. E muito obrigada e boa noite para todos. Muito obrigada, boa noite também. Tchau, seu Wilson. Tchau, Mila. Tchau, minha gente.